Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Não é uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Como vocês, acredito eu, já tenham visto no título, hoje nós vamos falar do mais recente lançamento da DC nos cinemas, o Shazam! Fúria dos Deuses, mais popularmente chamado como Shazam 2. Fala galera, eu me chamo Arthur Vale e se as filhas de Atlas não já fossem as vilãs do filme, com certeza teria sido o departamento de marketing da Warner. Olá a todos, aqui quem fala é o Sam e chega logo o James Gunn. Então é isso aí pessoal, a gente começa logo depois da vinheta. Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho, o Batman é muito irado e eu sou eu. Eu me sinto uma fraude. Pessoal, antes da gente começar, só aqueles recadinhos de sempre. Acessem o nosso site, o forumnerd.com, o O com acento agudo, onde a gente todos os dias posta notícias, críticas, artigos, de tudo mais importante que sai na cultura pop. Se inscreva no nosso canal do YouTube, onde semanalmente estamos postando diversos vídeos, tanto os vídeos normais quanto os shorts, aqueles vídeos curtos. O nosso canal é o Fórum Nerd, e também a gente recentemente começou a usar o TikTok. Então segue lá a gente no @FórumNerd com conteúdos exclusivos para lá. Siga a gente no Twitter, no @nerd_fórum e no Instagram também, no @FórumNerd. Na semana passada, né, estreou o novo filme do Shazam, a nova aposta da DC nos cinemas, a sequência do filme de 2019, né, que traz o... Meu inglês é péssimo, me ajuda aí, parça. O Zachary Levi, como que se pronuncia o nome dele? Ajudem-me. Zachary Levi. Isso aí. Que traz ele na sequência, né, do filme de 2019, dirigido também de volta pelo David F. Sandberg. E é um filme que tinha uma expectativa bem legal do pessoal, né, porque o primeiro filme, apesar dele não ter feito muito sucesso de bilheteria, ele teve uma aprovação legal da crítica e dos fãs. Queria começar por vocês, começando pelo Parzi. Qual era a sua expectativa para o filme? Você esperava bastante coisa? Esperava algo parecido com o primeiro, menos, mais? Conta pra gente um pouquinho, Parzi. Olha, é uma história um tanto quanto complicada, porque assim, eu lembro que quando o primeiro Shazam foi anunciado, eu tava simpatizando demais com a produção desse filme e eu meio que gerei um hype. Tipo, eu tava muito empolgado pra ver esse filme, eu tinha começado a ler mais coisas do personagem. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que o filme recebeu toda aquela boa recepção. E foi um filme que eu achei muito divertido, que teve um elenco tão charmoso com as crianças e passou uma história tão legal sobre família. E, tipo, até hoje eu acho que ainda é um dos meus top 3 melhores filmes do DCU dos últimos anos. E, assim, eu tinha ficado feliz quando eles anunciaram a sequência, até porque, tecnicamente, o primeiro filme ele teve um orçamento de 100 milhões. Ele conseguiu fazer o que? Uns 366 milhões, então ele conseguiu triplicar o orçamento dele, coisa que foi boa e ajudou ele a gerar um pouco de lucro pra Warner. E assim, mas aí é que tá a questão. Porque, tipo, eu lembro que na época eu tinha muito mais hype pra filmes como Shazam e Aquaman do que pra Mulher Maravilha 1984. Porque, assim, eu tenho essa mania que eu sinto hype pra introdução do personagem, mas ultimamente eu não tenho dificuldade pra sentir hype para sequências em si, mas assim, eu ainda tava confiando de que Shazam seria um ótimo filme. Na minha opinião ainda foi, porque tinha a mesma equipe criativa do primeiro filme. Embora meu hype estivesse bem maior para filmes como The Flash. E você, Sam, como que tava a sua expectativa pro filme? Eu particularmente não sou muito fã do personagem, não porque eu desgosto, mas porque eu não li muita coisa sobre ele. A coisa que eu li é o encadenado da origem dele, escrito pelo Geoff Johns, no 52, que o primeiro se baseia bastante. Então, eu não sou muito afeiçoado pelo personagem por causa disso, mas mesmo assim, eu vi o primeiro no cinema, lembro que gostei bastante. É um filme que tem muito coração, o elenco, com quase falou das crianças, é bem divertido. Eles sabem fazer o personagem ter carisma e tudo mais. Mas agora com o segundo, eu, por realmente não ter esse apego com o personagem, eu não me vi esperando uma expectativa para esse filme. Então, particularmente, eu não esperava muito, porque apesar de gostar do primeiro, eu não sou fã do personagem. E quando eu vi com a expectativa baixa, esperava me surpreender, me divertir como me diverti no primeiro, mas acabei saindo mais decepcionado do que entrei.
Certo. O Parsi quase acertou na bilheteria, né? O primeiro Shazam, ele fez 365 milhões, né? Ficou na casa dos 365 e 900, né? Quase nos 366. Eu tive uma expectativa moderada pro filme. Eu gostei do primeiro Shazam, mas eu não sou um grande fã. Eu lembro que, na época, esse filme, ele estreou um pouquinho antes de Vingadores Ultimato, se eu não estiver enganado. Ele foi muito elogiado pelos fãs, mas ele acabou ficando meio de lado. Acho que muita gente estava na expectativa ali para o final da saga da Marvel nos cinemas e acabou não vendo esse filme, não vendo nos cinemas, né? Esperando um pouquinho para assistir. Eu gostei, mas eu tava com expectativa moderada, principalmente, a gente vai falar isso mais pra frente, principalmente pelas novidades, né, da DC que vai vindo. A gente fez até um podcast disso, se você que está nos ouvindo pela primeira vez, volta alguns episódios, a gente fez um episódio bem legal, inclusive, falando sobre os anúncios, né, da DC comandada pelo James Gunn. Então, volta lá um pouquinho e confere depois de acabar esse episódio. Então, inicialmente, eu pensava que esse filme talvez seria aquele filme que não ia trazer nada ali pelo futuro, ia ser um filme mais focado nele, assim, e como eu gostei, mas não gostei tanto, não sou um grande apaixonado pelo primeiro filme, eu tinha aquela expectativa de, legal, vou ver um novo filme da DC, mas não esperava nada demais, assim, confesso. Bom, esse filme, ele traz quase todo o elenco do primeiro filme, né? Porém, ele apresenta alguns novos personagens. Parzi, você pelo que a gente viu aqui, tava com a maior expectativa. O que você achou desses novos personagens, né? Mais precisamente desses novos vilões que foram apresentados nesse filme? Olha, tem gente que fala que o Dr. Sivana, do Mark Strong, no primeiro filme, é um vilão meia boca. Pessoalmente, eu não concordo muito com essa crítica. Eu acho que ele foi um vilão bem decente. Mas, assim, eu acho que eles também estavam indo na direção certa quando eles conseguiram escalar as atrizes do calibre como Helen Mirren, Lucy Liu e até a Rachel Zegler, que estava num filme que ganhou o Oscar no ano passado, assim, muito acertada. E, assim, honestamente, eu acho que eu gostei das vilãs. Eu achei que elas tinham uma boa química em tela, eu gostei das interações dela junto. A Rachel Zegler, como a Antea, muito simpática, mas, assim, ver a Helen Mirren também, ela consegue passar bastante imponência com a personagem dela, embora eu acho que elas não vão ser muito memoráveis, mas a que realmente me passou a mais vibe de ser a vilã, de realmente ser a grande malvada do grupo, foi a personagem da Lucy Liu. Curioso você tocar num ponto, Paz. Eu lembro que um dos pontos mais criticados do primeiro Shazam era o Dr. Sivana, né, do Mark Strong. E, cara, eu gostei daquele vilão. Eu lembro que visualmente, assim, eu achei ele meio imponente. Eu achei que o Mark Strong tá um pouco assustador, entre aspas, né? Pra esse filme, eu achava que eu teria uma expectativa maior justamente pelo que... Antes de assistir o primeiro Shazam, eu lembro que eu questionava um pouco o elenco daquele filme. E depois de ter assistido, meio que calou minha boca, assim, porque os atores, em suma maioria, eles eram jovens, não tão conhecidos do grande público, né? Mas eles se saíram muito bem. E eu tinha uma expectativa bem legal para os vilões, porque a gente tem, por exemplo, a Helen Mirren, que é uma excelente atriz, né? Nesse filme, e eu gostei muito da personagem dela, gostei muito da Rachel Zegler também, mas achei disparado a Calypso, né? A vilã da Lucy Liu, como a melhor delas. E você, Sam, o que você achou dos vilões apresentados? No primeiro filme, realmente, o Dr. Sivana é um bom vilão. E nesse segundo, infelizmente, acho que decaiu a qualidade dos vilões. Me lembrou até, elas no caso, né, as filhas elas são muito genéricas, elas não são piores que o Sabak em Adão Negro, mesmo assim não são memoráveis e acho que não importa muito ter atrizes como a Helen Mirren e a Lucy Liu, porque se a personagem não convencem, que o ator não tem muito espaço para trabalhar, né, o que realmente importa. E tipo, apesar da Helen Mirren ser uma ótima atriz, ela também já estava em franquia com Velozes e Furiosos, então meio questionável essa escolha de filmes que ela tá fazendo aí. Eu discordo um pouco com o Sam. Eu acho que das atrizes, principalmente a Helen Mirren, eu acho que elas conseguiram convencer no papel. O único problema é que talvez eu acho que elas possam não ser muito memoráveis. Sim, não tem como elas realmente darem um bom trabalho se o roteiro não ajuda, dando tipo mais desenvolvimento de personagens, ser mais interessantes. Porque o roteiro não apresenta, nas três vilãs, acho que nenhuma se destaca muito, tirando a que é Rachel, esqueci o nome dela, que é Rachel Zegler, interpreta, porque ela, né, é mais o interesse romântico do Fred. Eu acho que ela tem mais espaço para trabalhar outras facetas, além das duas, que são bem unidimensionais. Uma coisa que eu gostei é que, até a gente falando de Shazam, o Sam dá uma referência de Velozes e Furiosos, né, pra mostrar o quanto ele
Ele tenta esconder, mas ele não consegue Não. enquanto ele ama essa franquia. Não, você falou que Aí, ó. a Ellen Mirren aí é uma ótima atriz, mas tá, né, fazendo projetos aí duvidosos nesses últimos tempos. É, mas tinha que citar a franquia da sua família favorita, né? Não, nem venha Aí, com ó. isso. E o que vocês acharam da continuação da história dos personagens apresentados no primeiro filme, como o Fred, por exemplo, que o Sam citou? Vocês acham que eles continuam no mesmo nível? Vocês acham que o destaque deles é um pouco maior, menor? O que vocês acharam do elenco que retorna? Olha, em relação às crianças, eu confesso, eu achei que o Asher Angel ele estava um pouco apagado em relação ao Shazam do Zachary Levi, mas assim, o Fred teve bastante destaque no filme. Tem todo aquele subplot dele tentando fugir com o Mago Shazam, que eu até achei bem legal as interações dele. Eu também gostaria de apontar que eu gostei muito que eles finalmente decidiram colocar a Grace Fulton como a Mary Marvel, dando para ela o uniforme e tudo, que fazia mais sentido porque a atriz já estava bem velha, não fazia mais sentido colocar aquela outra mulher no papel. E assim, também as outras crianças do filme também estão bem. Eu acho que elas continuam charmosas, tipo o Pedro, eu acho ele. Eu acho um pouco engraçado aquela cena onde ele revela pros pais, eu sou gay. Eu lembro que meu cinema até riu bastante dessa cena quando aconteceu. Embora o parte de super-herói dele não seja muito bem explorada, eu acho que a Darla, as duas versões da Darla no filme estão bem charmosas também. O Eugene, eu acho que eu notei mais personalidade na versão de super-herói dele do que na versão criança. Mas ainda assim, eu também achei ele legal no filme. Eu concordo na maioria com a análise do Paz e dos personagens, mas o filme, né, é meio curto, né, tem 2 horas. Pra padrão de super-herói é um pouco curto e quando tem muitos personagens, acho que fica difícil eles desenvolverem todos. Tipo, os pais mesmo dos filhos adotados aí, dos irmãos do Billy, eles não são até o final no caso, eles não são muito desenvolvidos, eles não aparecem muito. Também fica difícil para outros personagens secundários terem mais foco, como o Eugene aí, porque ele também não aparece bastante. E o Pedro, então, o foco vai mais pro Fred, pro Billy e pra Mary. Desses aí, é algo engraçado que o padre falou que o Asher Angel, que interpreta o Billy, né? E enquanto o Levi, ele interpreta o Shazam, acho que dos dois, quem atuou melhor foi o Angel. E é engraçado que ele antes era um ator de filmes juvenis da Disney, então ele atuar melhor que o Levi é um pouco curioso, porque o Levi tem uma experiência em filmes de Hollywood, enquanto o Angel é mais uma estrela mirim, que você não espera uma atuação boa. E acho que ficou bem destoante os dois, entre o Billy e o Shazam, porque o Billy é muito mais sério, ele é muito mais contido, enquanto o Shazam do Levi ele é muito caricato, ele é muito cartunesco, muitas piadas, é muito infantil. Até, né, como eles falam do criticismo lá, que ele tem, tipo, a sabedoria de Salomão, mas ele age como uma criança, ele é bem infantil. Achei bom eles abordarem isso. Eu gostei que o filme teve uma piada onde eles abordaram isso, porque eu lembro que muita gente reclamava que o Shazam no primeiro filme ele era muito bobão, que até a sabedoria de Salomão, daí tem até aquela cena onde o Eugene aponta pro livro, dizendo, olha aqui, cadê a sabedoria de Salomão? Assim, eu não sei se é porque eu vi o filme dublado, mas eu não achei as atuações assim tão ruins. Provavelmente deve sim, porque eu fui ver o filme dublado. Mas sei lá, eu lembro que eu tava numa sessão, assim, que não tava muito cheia, mas que também não tava muito vazia. Eu posso garantir que tinha muito mais gente do que teve na minha sessão de Adão Negro. E assim, eu notei que tinha muitas partes no filme onde o pessoal tava rindo junto com o filme. Então eu acho que talvez eles conseguiram acertar um pouco mais no departamento de humor. Mas assim, pessoalmente, eu acho que o filme também abordou uns temas sobre famílias que eu achei, assim, até que relacionáveis. Tipo, naquela cena depois do desastre da ponte, onde o Shazam tá querendo fazer uma reunião, mas só que daí todo mundo diz que tá ocupado, e a Mary diz que não pode, porque ela tem que trabalhar, ela tem que estudar pra faculdade. Poxa, honestamente, eu consegui me enxergar um pouco no Shazam naquele momento, porque eu costumo passar muito com situações assim aqui em casa, porque, por exemplo, minha mãe e meu irmão estudam demais, minha irmã não mora mais com a gente, ela mora em Brasília, ela tá toda hora estudando para concurso, para prova, então, poxa, eu não consegui deixar de simpatizar um pouco com o Shazam naquela hora. Realmente o filme, acho que, assim como o primeiro, faz um bom trabalho em abordar esse tópico da família, mas ele é por ter personagens com tempo de tela, os irmãos, acho que fica um pouco mais difícil de você se apegar a eles. Apesar de realmente trabalhar muito bem a relação entre todos eles juntos. E também tem todo aquele dilema de que o Billy ele tem medo de que a família não queira mais sustentar ele depois que ele completar 18 anos. Mas assim, foi bom saber que ele realmente tem
que até o final do filme ele aprende que o amor que a família tem por ele realmente é verdadeiro, com a mãe dizendo que você sempre vai ter um lar aqui e tudo. Tipo, é importante saber ter filmes que passam mensagens desse tipo, sabe? Essa realmente é uma cena legal, tipo, mas não vai no mesmo nível do primeiro filme, que tem aquela cena do Billy vendo sua mãe biológica, né, e ele vendo que ela também é quebrada. Essa cena, que inclusive acho que é mais elogiada do primeiro filme. Acho que esse filme faltou também uma igual a essa, apesar do momento família que o Simeão cita aí, realmente é bastante emocionante, apesar de não ser tão poderoso quanto o primeiro. Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho. O Batman é muito irado e eu sou eu. Eu me sinto uma fraude. Olha, a gente vai falar mais pro final o quanto cada um gostou do filme, e eu acho que nessa, eu tô do lado do Parzi, e acho que a gente gostou um pouquinho mais do que o Sam, mas o Sam pontou uma coisa que eu concordo. Eu, assim como o Parzi, eu também assisti o filme dublado. E mesmo dublado, né, mesmo não ouvindo as vozes originais, eu senti que o Etcher Angel bem mais, eu não sei se à vontade, mas assim, as cenas que exigiam um pouco mais de dramaticidade dele, eu achei ele, enfim, de modo geral, eu achei ele melhor que o Levi. O Shazam dele é muito cômico, ele é muito carismático, né? Mas eu senti que o Asher Angel tava melhor no personagem, assim. Eu já senti isso no primeiro filme, pra ser bem sincero, vocês devem lembrar também, que muita gente reclamava que não parecia a mesma pessoa, eram personalidades completamente distintas, né? E dentro dessas personalidades, eu sempre achei que o ator mais jovem conseguia entregar mais do que o mais velho. E curioso que, como o Sam pontuou, o Levi, além da idade também, ele é um ator bem mais experiente, né, em projetos desse porte, desse calibre. Então, acho que dessa vez eu tô do lado do Sam. E além dos personagens, eu queria perguntar pra vocês também, o primeiro filme, ele foi bem criticado por ele não ter grandes cenas de ação, apesar daquele momento que o Billy pula do prédio e grita Shazam, aquela cena se tornou muito icônica, não tem nada muito memorável naquele filme. Vocês acharam que esse aspecto evoluiu aqui? Vocês acham que o filme tem mais ação ou ele continua na mesma pegada do primeiro? Eu acho que esse filme realmente conseguiu, assim, melhorar esse quesito em relação ao primeiro. Até porque, não só nas cenas de ação, mas também você vê que o diretor David Sandberg tem umas cenas, principalmente na cena inicial do filme, onde ele tira proveito das habilidades dele como diretor de filme de terror e coloca toda aquela cena das pessoas em perigo, que não tem como serem ajudadas. As irmãs transformam eles em pedras e depois, quando elas invocam aqueles monstros para atacar as pessoas na cidade. Assim, mas eu lembro que eu ter visto os trailers do filme, eu pensei, legal, eles melhoraram a ação do filme. Mas assim, ver essas cenas no cinema, eu realmente achei que foi uma experiência mais engajante. Eu lembro de ter visto. Tipo, eu lembro que eu tava no meu assento achando, poxa, quanta coisa legal. E também foi muito revigorante poder ver um filme que tem tantos efeitos especiais que estão até acima de decentes, depois de ter visto a poluição visual que foi Homem-Formiga e Vespa 3. Concordo com você, Parzi. O primeiro filme, eu achei ele muito bem dirigido, mas realmente eu não lembro de muitas outras cenas, nas cenas de ação. E eu achei elas melhores pontuadas aqui, mas o que me chama muita atenção, que me chamou no primeiro filme, e aqui ela é reiterada, o diretor, ele vem do cinema de terror, né? Então no primeiro filme ele tinha, por exemplo, aquelas cenas com os pecados capitais, não era pecados capitais, era que tinha? Eu não lembro se era os pecados capitais, eu acho que era. Era assim, os 7 pecados capitais, é só lembrar do nome do anime. Isso mesmo, tinha as cenas dos pecados capitais, então tinha aqueles monstros que vinham, era tudo bem feito, né? O compassamento dele junto com o tom das cores que tinha. O diretor trabalha isso muito bem e aqui ele traz isso novamente. Eu acho muito interessante. Isso também aconteceu com o Aquaman, né? O James Wan também vem do cinema de terror. E eu acho legal a DC apostar nesse tipo de diretor, porque quando eles acertam, né? Eles conseguem fazer isso, ele traz um contraste bem legal para aquele filme colorido, alegre, para um contraste bem interessante que não necessariamente vai te dar um susto ou vai te assustar mesmo, mas ele traz uma composição visual bem bonita na tela. E eu gosto do diretor, acho ele bem competente, mas eu ainda acho que ainda me falta aquela cena memorável, sabe? Aquela cena que daqui a, sei lá, 3 anos a gente vai conversar sobre Shazam, Fúria dos Deuses, e eu acho que não teve, pelo menos pra mim não tem uma cena que eu vou lembrar e falar, caralho, lembra daquela cena? No primeiro ainda tem o Billy pulando ali, que foi bem marcante pra mim, mas não era uma cena de ação, né? Ela se tornou depois dali. E você, Sam, o que você achou da direção e desse aspecto das cenas de ação do filme? Como o Bruce falou, a gente não tem nenhuma cena de ação que se destaca bastante. No primeiro eu também não tinha, e apesar de eu achar que nesse aqui, acho que
evoluir esse aspecto, né? Porque até ficou um pouco criticado no primeiro, não teve realmente uma evolução visível, pelo menos pra mim, no quesito da ação. Acho que o terceiro ato é legal visualmente, como o Bruce falou, o Sandberg vem do cinema de terror, então ele dá esse toque pra, principalmente os monstros que aparecem no final. Também tem aquela cena que é bastante engraçada, que é dos unicórnios, né? Que você espera que eles sejam fofos e no final eles são até bem sombrios. E eu achei engraçado, né? O design dos monstros, dos unicórnios também. Mas apesar disso, né? Do toque de terror que o Sandberg dá, como você falou, não é pra dar susto, não é te dar medo, mas é interessante como tem esse contraste. E a cena de ação com o dragão e a Lucille, assim, quando o Shazam vai atacar o dragão, eu acho interessante como o Sandberg dirige, mas não é nada memorável, nada no nível... Fazer aqui uma comparação, no primeiro Vingadores, quando o Homem de Ferro vai sacrificar, jogando o míssil na nave alienígena, é mais ou menos igual, né? Porque o Shazam está sacrificando pra matar o dragão, e eu acho que no primeiro Vingadores esse momento é mais memorável, fica mais marcante do que aqui. Cena de sacrifício grande do herói que não me impactou tanto assim. Não, mas é engraçado você ter mencionado o lance dos unicórnios, porque quando eu vi aquilo no trailer, eu tinha até medo de achar meio tosco, sabe? Mas assim, eu olhei, na cena onde eles estavam tentando, assim, simpatizar com os unicórnios, pra tentar usar eles pra ajudar contra os monstros, eu pensei, quando eu olhei eles de perto, eu pensei, poxa, o visual desses bichos até que é maneiro. Eles têm dentes afiados, eles têm toda essa intimidação em relação aos outros monstros, eles têm esse visual preto aí que é legal. E em relação aos outros monstros também, tipo, aquilo eu acho que o Sandberg realmente conseguiu ser bem criativo com os visuais. Tipo, é legal ver os minotauros, é legal ver os ciclones, é legal ver aqueles bichos voadores que parecem a Elizabeth Olsen. E, assim, tem que levar em consideração que é um filme que gravou lá no comecinho de 2021. Então, é claro que os efeitos especiais vão estar bem polidos se eles tiveram esse tempo todinho pra sair aqui. Só deixar um parecer que, às vezes, pela forma que eu falei, parece que eu não gostei tanto da direção. Eu gostei, assim, eu acho o Sandberg um bom diretor. O meu ponto é, muitas vezes, quando a gente vai assistir, por exemplo, um filme de herói, o Sam citou Vingadores 1, lá, o de 2012. Ele é um filme que facilmente você lembra hoje dele, você não precisa reassistir pra você lembrar. Você tem pelo menos umas 2 ou 3 cenas ali que elas são bem marcantes, né? Aquela cena deles juntos, da câmera girando, a cena todo aquele arco do Loki com o Hulk, você tem tudo isso. E realmente, no primeiro filme, nesse também, eu não tenho esse momento, mas isso não significa que eu não gostei, que eu achei que tá mal dirigido, que a produção não foi bem feita. Eu só acho que ele é um filme que, beleza, você vai no cinema, você assiste ele e depois de um tempo, tá, beleza, tranquilo, assistir um filme, tá, e nada mais do que isso, sabe? Isso até me faz lembrar um pouco do que eu falei na nosso podcast de Homem-Formiga 3, que eu queria que eles tivessem passado mais tempo na cidade, ao invés de passar 90% do filme no Reino Quântico, que aquele negócio lá eu achei visualmente horrível, cheio de criatura de CGI que estavam muito mal feitas, sem falar no MODOK com a bundinha dele. É que eu acho que tem até momentos onde você vê que a cidade também tá sendo um pouco feita de CGI, mas até aquilo lá tá bem feito quando você vê um telão gigante no cinema, pelo menos eu achei. De Homem-Formiga não, até no cinema, com um telão gigante, em sala VIP ainda por cima, você olha pra aquilo e acha que tá tudo feio. Que o Homem-Formiga tem um problema, né, de uso excessivo do CGI. Mas no filme, como eu falei, o CGI, você também falou, o CGI realmente não tá... Eles tiveram bastante tempo pra polir, então não tá ruim, tá bem convincente, tá bom. Ainda mais se você for ver como ficou o nível agora dos filmes super-heróis com o CGI. A maioria tá ficando bem aquém, bem ruim. Mas isso aqui até que não demonstrou isso. Isso aqui tá realmente bom. Mas eu acho que, como o Paz citou aí, Homem-Formiga, Vespa, Quantumania, que visualmente o filme é feio. E apesar que, de novo, falando dos monstros, eles serem até bem mais ou menos criativos, eles ainda têm um problema aí que eles são bem genéricos no caso de... Eles são cinzas. A maioria dos monstros aí de filmes que você vê são cinzas, tipo o Megatron, até mesmo me lembrou um pouco do filme do Snyder, que tipo o Apocalipse, esses monstros sempre cinzas, são sempre... essa textura, são iguais, então não tem algo meio diferenciado do que a gente já viu antes no filme de herói. É só porque teve aquela cena do Shazam jogando o dragão no prédio, né? Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho. O Batman é muito irado e eu sou eu. Eu me sinto uma fraude. Não é
tinha intenção também querer fazer uma comparação, mas vocês falando dos efeitos especiais dos filmes, né, que foram lançados recentemente, curioso como a Disney tá tendo bem mais problemas do que a Warner, né? Os filmes da Warner têm saído... Tudo bem que a Warner tem lançado menos projetos, né? A Disney várias séries e vários filmes, aí a Disney lança umas 7, 8 coisas da Marvel por ano, a DC ainda vai de 3 a 4, mais ou menos a metade. Mas ultimamente a Warner tem acertado, né? Eu não lembro qual que foi o último filme, assim, da DC que eu vi e falei, caralho, esses efeitos especiais são muito estranhos. Eu acho que foi Mulher Maravilha, 1984, se não me falha a memória. Bom, e a gente passando, né, pro próximo tópico da pauta que a gente preparou, eu queria perguntar para vocês o que você acha que desse filme vai ser reaproveitado no futuro? Como eu falei aqui no começo do episódio, o James Gunn, junto com o Peter Safran, vai comandar, né, o antigo DCEU pro DCU agora. E muito se fala, muito se especula em quais personagens vão continuar, quais não vão. Vocês acham que esse filme deixa uma ponta solta para continuar nesse novo universo do James Gunn? Você acha que o personagem não vai ser utilizado, vai ter um reboot? Vocês acharam que esse filme traz alguma dessas respostas pra gente? Sabe o que é engraçado? Tipo, eu lembro que no podcast de Adão Negro, eu meio que passei um pouco de vergonha e falei que eu aplaudi quando o Henry Cavill apareceu na cena pós-créditos. E nesse filme, no finalzinho dele, tem a Mulher Maravilha ressuscitando o Shazam. Eu não aplaudi no cinema, mas o resto da minha sessão aplaudiu. Eu lembro que eu, no máximo, eu só senti um pouco de arrepio, porque, poxa, foi uma... Assim, tudo bem, não foi uma surpresa, porque a Warner já tinha meio que dado spoiler nos comerciais, mas sei lá, ainda deu um pouco de arrepio ver a Mulher Maravilha lá. Ela foi um agrado legal. E, de novo, eu vi o filme dublado, eu achei... E tem gente falando que a Gal Gadot atuou mal pra caramba no pouco que ela aparece no filme, mas, assim, eu achei que as falas dela estavam só normais. Eu acho que isso se deve à dublagem. E, assim, em relação à cena pós-crédito, tudo bem, vocês vão implicar comigo por causa dessa cena pós-crédito. Eu sei que vocês vão, principalmente por causa de quem aparece nessas cenas pós-créditos. Eu não aplaudi na Mulher Maravilha quando ela apareceu, mas eu literalmente gritei Economus quando apareceu os personagens de Pacificador lá. O fanboy do James Gunn ataca novamente, não tem nenhum podcast que o fanboy não ataca. É impossível. Mas, Parzi, eu tô com você nessa. Eu já comentei em outros podcasts, até os primeiros que o Fórum Nerd gravava, sempre quando era o tema de herói, que eu, particularmente, muitas pessoas preferem aqueles filmes mais isolados, que não tem grandes conexões com o universo em geral, e eu não sou um desses. Apesar de gostar muito desses filmes isolados, como gostei de Coringa e de Batman, né, do Matt Reeves falando da DC, mas eu gosto bastante quando os filmes têm uma conexão, quando você olha, porque ali pra mim é uma forma de você olhar pro futuro e tentar imaginar o que pode acontecer, o que vai acontecer com esses personagens, quando eles vão se encontrar, enfim. E na cena que você citou da Mulher Maravilha, eu acho que talvez foi a cena que eu mais gostei do filme. Assim, porque eu realmente gosto, apesar de achar a Gal uma atriz bem ruim, que você citou da atuação dela, mas eu gosto dela, né, dando vida à Mulher Maravilha. Acho que é uma personagem que, por exemplo, quando ela trabalha com a Patty Jenkins, acho que a Patty sabe que ela tem esses limites na dramaticidade, mas ela tem bastante presença, né? Ela tem bastante carisma, ela tem uma presença bem imponente, e isso acaba compensando ali uma ou outra cena mais dramática que ela tem. Por exemplo, no Mulher Maravilha 2, tem umas cenas ali que são bem vergonhas alheias ela atuando, mas em compensação ela compensa, né? Com a pose dela, com o carisma. Com carisma, com a forma como ela sabe se posicionar nas cenas de ação, postura, enfim, tudo isso leva em conta, mas eu gostei. Eu gostei da cena porque isso me remete, eu sei que é uma coisa que, nossa, não vai acontecer, a gente sabe, a DC já mudou o rumo várias vezes aí em todo esse seu universo, né, era com o Snyder, agora vai ser com o James Gunn, que vai ficar à frente, vai comandar, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas eu realmente gostei da personagem, gosto dela, não gosto muito da atriz, mas gosto dela como Mulher Maravilha, e acho que foi o ponto que eu mais gostei do filme. E você, Sam, você acha que ele tá... Não, mas pera, tem uma coisa, desculpa, mas só tem uma coisa que eu queria falar mais. Tudo bem, eu acho que a DC, assim, fica devendo um pouco nesse departamento de conexões, mas nos raros momentos onde eles lembram que todos esses filmes se passam no mesmo universo, eu acho que eu até gosto mais de como eles fazem, de como eles fazem na DC do que eles fazem na Marvel, embora seja muito mais raro eles mostrarem conectividade, porque, poxa, no caso da DC, eu vejo que eles estão querendo só mostrar que todos esses personagens coexistem, e eu acho isso legal. Na Marvel, pelo menos ultimamente, tem sido só
para promover aí, vem aí, porque já tá ficando muito chato. Tipo, por exemplo, você vê Thor, Amor e Trovão, vem aí o Hércules. Você vê Homem-Formiga e Vespa, vem aí os outros Kangs dos outros multiversos. Você vê Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Vem aí a personagem da Charlize Theron, que você nem sequer lembra mais o nome. Você vê Homem-Aranha No Way Home, vem aí o Venom. Isso realmente é um problema, porque tipo, a pessoa vai ver o filme não pelo personagem em si, que o filme é protagonizado, mas pelo, né, o que ele representa no universo todo. Por exemplo, você não vai ver Homem-Formiga e a Vespa Quantumania porque tem um Formiga e você quer saber como continua a história dele. Você quer ver porque tem um Kang, que ele vai ser importante, que vai ser o grande vilão da saga aí, que vem no MCU. E isso acho que mina bastante o filme em si, porque ele passa de ser algo do personagem, né, que é o que importa, para algo que você só vai ver para entender como funcionar no futuro, nos próximos capítulos, né, porque é importante para a história ao todo. Não, que aqui eu acho que não tem isso, ainda mais porque você sabe que The Flash vem aí, vai rebutar tudo, então assim, o pós-crédito do Shazam recrutado pra Sociedade da Justiça não importa em nada. Não é tão ruim quanto o pós-crédito do Superman aparecendo no Adão Negro, mas mesmo assim, você sabe que não importa, que não vai ter nenhum impacto depois, então acho que isso também tira um pouco da importância. Mas isso aí é que eu gosto desse filme também. Ele tá ciente de que ele é um filme do Shazam e tá contando uma história do Shazam. Mas assim, a respeito da cena pós-crédito em si, eu confesso que eu não sei muito bem o que esperar dela, porque assim, infelizmente o filme não tá indo muito bem de bilheteria, isso eu acho que é por causa da Warner, que eles não têm... Assim, eu fiz piada no comecinho do podcast, mas eu entendo que, por exemplo, não é porque exatamente a Warner tem um departamento de marketing ruim, sim porque eles não têm dinheiro para ficar dando uma grande divulgação para todos os filmes. Por exemplo, no Super Bowl, lançar um comercial de 30 segundos custa aproximadamente uns 7 milhões de dólares. E assim, eles não têm como investir isso para 4 filmes da DC que vão sair esse ano. Mas vocês estão vendo que eles estão investindo bastante em Flash, porque é um filme que eles estão confiantes de que vai fazer um sucesso tremendo. E é bem provável que eles estejam certos sobre isso. Mas mesmo assim, é um pouco curioso, porque você vai ver um monte de gente bem cretina e machista no Twitter, principalmente, dizendo: o James Gunn tá colocando a mulher dele em todos os filmes, isso aí é nepotismo por causa dele. E o que é engraçado é que não é isso. Parece que o James Gunn mesmo confirmou que ele só escalou a Jennifer Holland, que aparece na cena pós-créditos também, Esquadrão Suicida mesmo. E daí das outras vezes que ela apareceu foi porque em Adão Negro, e nesse filme foi porque a Warner quis. Então é meio curioso você ainda permanecer essa cena pós-crédito, sendo que se ela é tecnicamente inútil. Porque, tipo, se não tiver Shazam 3, será que talvez vai ter um filme da Sociedade da Justiça com Shazam na equipe? Mas é curioso, eu achei curioso também você citar um pouco da bilheteria, porque muito se falou lá em 2019, né, que o Shazam fez ali na casa dos 300 e pouco de bilheteria, mas vamos pegar os filmes que foram lançados, entre aspas, pós-pandemia. A gente ainda não teve aquele grande sucesso, tirando o Homem-Aranha, como que é o nome? No Way Home. Tirando ele, a gente não teve o próprio Doutor Estranho, que muita gente falava que ia ser um grande sucesso, ele não foi. O Batman fez um sucesso, mas também eu acho que fez menos do que muita gente esperava. Não. Aí também não pode desmerecer. Tipo, o Doutor Estranho não fez 1 bilhão, beleza, mas poxa, o filme ainda conseguiu fazer 900 milhões. E eu tô falando isso. O que eu tô querendo dizer é que muitas pessoas podem usar um argumento de se esse filme não fizer, por exemplo, uma bilheteria maior do que o primeiro, por exemplo, de que o Shazam é flopado, não sei o que, mas eu acho que é interessante essas pessoas que têm esse pensamento olharem também para os outros filmes que foram lançados aí de 2021 para cá. Por exemplo, tirando o Homem-Aranha, a gente não teve nenhum sucesso tão absoluto, assim, o próprio The Batman, muita gente, por ser o Batman, por ser um filme que estava com as expectativas lá em cima, ele fez ali na casa dos 700 milhões, por exemplo. É uma má bilheteria? Não é, mas muita gente esperava mais. Só que eu acho que também isso é um cenário aí que talvez as pessoas estão escolhendo mais os filmes que vão ver nos cinemas, não tá naquela coisa de, vou ver todos da Marvel, vou ver todos da DC, ou talvez, não sei, a gente pode até fazer um podcast futuramente, um tema disso, se os filmes de heróis estão saturando ou não, mas esse assunto é chato pra cacete também, mas eu acho que é importante, se de fato esse filme não fizer uma bilheteria, por exemplo, maior do que o primeiro, as pessoas levarem em consideração isso também. A gente tem muitos filmes fazendo uma bilheteria abaixo do esperado, né? Filmes de herói, eu digo. Por exemplo, você mencionar isso, tipo, poucos meses atrás lançou o filme Pantera Negra 2, Wakanda pra Sempre, e o filme ficou na casa dos 800 milhões, sendo que o primeiro fez 1 bilhão.
Exatamente, é uma queda considerável, ainda é um sucesso, mas a gente não pode também não olhar e falar que não é uma queda, né? Apesar de também achar chato o assunto de fadiga de filmes super-heróis, eu acho que agora não é errôneo dizer que realmente tá tendo um público cansado dos filmes, porque você vê aí, como você citou, Doutor Estranho 2 e The Batman, apesar de terem feito uma boa bilheteria, mesmo assim, filmes como Top Gun, Maverick e Segundo Avatar fizeram muito mais bilheteria que esses dois, então acho que você tá vendo um público que tá escolhendo melhor realmente os filmes, não tá vendo... Tipo, o Capitão Marvel, 2019, é um péssimo filme, mas você conseguiu mais de 1 bilhão. Então acho que agora o público tá realmente decidindo mais, escolhendo qual filme de herói quer ver, e estão querendo mais a volta dos blockbusters mais clássicos, que não tem presença de herói. Então eu acho que realmente isso impacta um pouco na bilheteria do Shazam, que apesar do primeiro também não ter feito uma boa, eu acho que também vai atrapalhar agora o segundo. Porque o pessoal já não gostou de Adão Negro, acho que aqui também não vai ajudar muito, e pode associar a marca, no caso. Mas tipo, se os filmes de super-heróis realmente tiverem tendo uma saturação, eu acho que isso é mais por culpa da Marvel do que a da DC. Porque se você for ver nos últimos anos, desde a pandemia, a Marvel lançou um horror de produção, tanto de série, tanto de filme. E eles foram criticados por causa disso, por causa daquele lance de qualidade. Não é... A quantidade não é qualidade. E parece que eles ainda não estão aprendendo essa lição, porque enquanto a DC, ano que vem, eles vão lançar só Coringa 2, que eu acho que é uma boa estratégia para depois de 2025 eles voltarem com tudo, lançando um filme do Batman e um filme do Superman no mesmo ano. A Marvel, por exemplo, eles estão lançando 4 produções e tem lá os Thunderbolts, que tem uma formação que que os fãs não estão gostando muito, o Blade, que está tendo problemas na produção e até teve que reescrever o roteiro todo, e o Capitão América 4, que tem um diretor com um currículo meio duvidoso. É curioso, você tinha tocado num tema que eu nunca, né, é um tema recente, que eu não tinha parado para pensar, com essa queda das bilheterias dos filmes de herói. Realmente você tem, por exemplo, o Top Gun Maverick e um Avatar 2 aí que fizeram bilheterias astronômicas que muita gente esperava que eles não fizessem, né? Muita gente falava que Avatar 2, por exemplo, ia flopar, não ia chegar nem a 1 bilhão. Só que assim, eu não sei, porque eu acho muito complicado a gente chegar e falar assim, a culpa é da Marvel. Realmente a Marvel, vamos separar a Marvel da Sony nesse caso, tá? Como produtoras de filmes. A Marvel realmente é a que mais entrega quantidade de produtos, mas também eu acho que se o público de fato tá cansado disso, eu acho que é meio que uma culpa das três. Porque, por exemplo, na Sony, você tem o primeiro Morbius, primeiro Venom, ele fez na casa de 800 e poucos milhões, né, se eu não estiver enganado. O segundo, ele já fez na casa dos 500. Morbius, não sei, Morbius deve ter feito algo na casa dos 200 ou menos. Então, assim, são quedas bem consideráveis, se você for levar isso em conta. Então, eu não sei, eu acho que se você pegar o ano tem 12 meses, em mais da metade, eu acho que em 70% do ano sempre vai ter um filme de herói em cartaz. Então, eu acho que o público realmente hoje tá escolhendo mais o que quer assistir. E fora que você tem muita coisa para streaming, né? Ano passado a DC lançou o Pacificador, a Marvel lança suas séries também. Então você tem muita coisa. Então, às vezes, na Marvel, muito mais do que na DC ser conectado, as pessoas acabam abrindo mão, sabe? Como eu não assisti Miss Marvel, eu não vou assistir Capitã Marvel 2, por exemplo, que vai ter uma conexão entre as séries. O do Shazam, realmente, a conexão dele é com o primeiro Shazam, mas muita gente não viu esse filme também, muita gente deixou passar. Então é difícil você imaginar que essas pessoas vão chegar hoje e vão lá no cinema e falar, eu quero assistir. Sam, uma curiosidade, o Parzi comentou, como que tava a sua sessão de Shazam? Ela tava cheia? Completamente lotado, foi incrível. Tava lotada? A minha ela tava cheia, mas ela não tava lotada, assim, ela tava tipo com 70% ocupada. Então isso é a prova que estão mentindo aí os números, o Shazam é um sucesso internacional. Ou seja, você quer dizer que as redes de cinemas estão boicotando a DC? É isso? É uma conspiração, Marvete aí das redes de cinema. Acho que a gente precisa mudar isso aí, entendeu? Estão desviando todo o dinheiro pro filme do Mario. Inclusive, vai ser a maior bilheteria desse ano. Me cobrem, hein? Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho. O Batman é muito irado e eu sou eu. Eu me sinto uma fraude. Bom, a gente então aqui chegando na reta final, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês fazerem as considerações. O que vocês realmente acharam
de Shazam e que vocês respondam também se vocês acham que o personagem vai ter uma continuidade no universo do James Gunn. Olha, pra ser sincero, eu sei que talvez a minha opinião é um pouco difícil de levar em consideração porque eu sou o fanboy da DC do grupo, mas assim, diferente de filmes como Adão Negro, que eu gostei, mas que eu posso entender porque a crítica não gostou, honestamente eu gostei demais dessa sequência de Shazam 2, eu acho que eu consigo ver como eles melhoraram muita coisa em relação ao primeiro. Eu gostei das cenas de ação, eu gostei dos efeitos especiais, eu gostei de toda aquela temática sobre família e amadurecimento. E, em geral, eu acho que foi uma experiência muito agradável de se ver no cinema. E, assim, na minha opinião, a minha nota pro filme seria... Eu daria sem medo pro filme uma nota 9 de 10. Em relação ao Shazam continuar ou não no DCU, aí já é outra história porque fica um pouco... Porque, tipo, quando eu tava saindo no cinema, eu escutei uma menininha dizendo com certeza deve ter continuação. E eu só fiquei pensando, poxa, a coitada tão inocente. E eu até fico invejando ela, porque saber de todos esses detalhes de bilheteria chega a um ponto onde realmente é estressante. Mas, tudo bem. Honestamente, eu provavelmente posso estar muito errado, mas eu não tenho tanta certeza sobre o futuro do Shazam. Eu não tenho certeza sobre a possibilidade do Shazam 3. Mas assim, eu acredito só um pouquinho na possibilidade de ter um filme da Sociedade da Justiça com Shazam. Porque por que mais eles iam manter aquela cena pós-créditos? É verdade. Assim, eu acho que... Depois eu dou minhas considerações finais, mas eu não sei se Shazam vai ter uma sequência, mas eu acho que o Levi vai aparecer em um ou outro projeto do James Gunn, mas não sei se teria um Shazam 3 ali, isso sinceramente eu não sei. Mas assim, eu comentei, né, no começo do episódio que eu gostei do filme, eu achei ele levemente superior ao primeiro, achei que, embora eu gostei do Dr. Sivana, eu acho que esse filme tem vilões melhores, tem as cenas de ação pouco superiores, nada muito memorável, mas acho que superou um pouquinho, isso é válido mencionar, mas eu não daria um 9 como Parse, não, acho que essa nota aí tá muito elevada. O primeiro filme, eu lembro que na época eu falei que eu acho um filme 6,5, esse filme eu daria uma nota 7, como eu achei ele um pouco superior, eu acho que 7 seria uma nota justa. E você, Sam? Quais são suas considerações sobre o filme? Acha que o personagem volta aí pro DCU do James Gunn? E qual a sua nota? Olha, acho que vocês estão... Até me surpreendido, vocês falando que acharam esse um pouco superiores ao primeiro. Porque, na minha opinião, o primeiro é, tipo, 1000 vezes melhor. O Bruce acha hypado, superestimado, mas acho que o filme tem coração, ele sabe o que tá entregando, é leve e foca mais no personagem. Que tem coração, um argumento que o Avast usaria pra defender Thor 4, sabe? Eu não entendo muito esse tipo de argumento, assim, o filme tem coração, mas foda-se. Mas honestamente eu acho que Shazam 2 tem coração, sim. Não, ok, tipo, dar um exemplo palpável aí, a cena do Billy vendo a sua mãe biológica que abandonou e toda aquela cena que é bem dramática, acho que isso quer dizer que tem coração. Que o filme sabe que importa os personagens. Diferente de tipo outros da Marvel, que se importa mais com o espetáculo, com as cenas grandiosas de ação, e que não se preocupa em entregar um arco de personagem memorável. Acho que não tem coração, que está mais preocupado em entregar algo que vá deixar as pessoas tipo, encantadas com o quão grandioso eles estão conseguindo fazer o universo ser. E é diferente do Shazam, porque é um filme, né, que é só tipo, um personagem só, ele não tem maiores ligações, tá preocupado em entregar algo só focado naquilo, no personagem, no universo dele. Então acho que isso quer dizer que o coração. E você também percebe que o diretor Sandberg, ele se importa com o personagem, ele leu os HQs, ele viu a história do personagem para fazer o filme, então ele tem algum conhecimento, vira um fã e sabe que, né, para adaptar algo ele precisa realmente gostar daquilo. E aí em segundo filme acho que faltou isso um pouco mais da parte do Sandberg, a direção não tá tão ruim, mas do primeiro eu gostei mais, também eu gosto com o roteiro, as vilãs também foram muito esquecíveis, e por causa disso eu daria um 6 de 10 pro filme. Agora sobre o futuro do Shazam do DCU, eu realmente acho que, infelizmente, com a bilheteria, eu acho que ele não tem muita chance de aparecer ou ter um filme solo depois, acho que só depois de muito tempo. E acho que também é possível eles escalarem o Levi aí, escolhendo o Tatu pro Shazam bem lá pro futuro. Mas tudo isso é especulação, não tem como saber o certo. Mas acho que dá pra você imaginar que, por causa da bilheteria, né, que ficou muito baixa aí, é possível que não tenha um terceiro filme. Certo. Só por curiosidade, antes da gente encerrar, Parse, você deu uma nota 9 para esse filme. Qual nota você daria para o primeiro filme, o Shazam 1? Eu acho que eu teria dado uma nota
eu acho que eu teria dado mais ou menos a mesma nota, mas acho que por motivo diferente, sabe? Porque, tipo, é um pouco de favoritismo da minha parte, mas assim, Shazam é um dos meus filmes favoritos do gênero de heróis. Certo, justo. Já existe outro super-herói com roupa vermelha e um raio no peito. O Aquaman é literalmente enorme e super macho. O Batman é muito irado e eu sou eu. Eu me sinto uma fraude. Bom, pessoal, então é isso. Nesse episódio, eu, o Parzi e o Sam comentamos nossas impressões, o que a gente achou do filme, quais as nossas opiniões sobre ele. E você gostou do filme? Já teve a oportunidade de assistir? Não esqueça de acessar o nosso site, o forumnerd.com, o Oco Acento Agudo, e comentar, não só nesse podcast, mas nos outros podcasts, nas outras matérias. A gente tem uma aba de comentários onde a gente troca umas figurinhas com o pessoal que frequenta lá, que é bem legal. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no @FórumNerd no Instagram, no @nerd_fórum no Twitter, no @FórumNerd no TikTok. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube, que nos ajuda muito. A gente está postando vídeos semanais, tanto os vídeos normais do YouTube quanto os shorts, aqueles vídeos curtos, estão bem legais. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao Sam e ao Parzi por esse episódio. Em breve a gente volta com outro episódio. E só queria provar mais uma vez como o Charlie está errado, que eu fui atacado no último episódio, e aqui estou eu. Então é bom aí para todo mundo que nos ouve e sabe que o Charlie está sempre errado. Charlinho, aquele abraço para você, meu amigo. Toca só isso, nós dois estamos presenciando essa guerra civil, que nós dois estamos nesses dois podcasts. Pois é, e a Guerra Civil tem um vencedor e é sempre o Brucinho. O bem venceu, amigos. Essa guerra é tão interessante que o filme do Shazam, hein? Só pra dizer. Não, agora eu tô de guerra civil com você, Sam. O Fórum Nerd está cheio de guerras. Então é isso, Parzi e Sam. Muito obrigado pelo episódio. Foi bem legal gravar com vocês. Espero que vocês tenham gostado mais desse episódio do que do filme. O Parzi acho difícil, mas o Sam espero que tenha gostado mais. E é isso, pessoal. Até a próxima. A gente retorna. Acompanhe a gente nas redes sociais e no nosso site. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau. Falou! Tchau, galera. Tchau. Até a próxima.